Bem-vindos ao canal Fatos Bíblicos. Hoje conheceremos detalhadamente a história de Mefibosete, mas antes se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal. Mefibosete foi o filho de Jonatas de quem Davi se lembrou quando o rei. Ele é muito lembrado em vários sermões, mas nem sempre sua história é contada conforme a narrativa bíblica. Antes de se falar sobre quem foi este homem, precisamos saber que a Bíblia cita dois personagens bíblicos com esse nome. Ambos pertenceram à casa de Saul, os quais conheceremos a seguir. Qual é o significado do nome Mefibosete? Os estudiosos não chegam a uma conclusão exata sobre o significado do nome Mefibosete. Na verdade, existe uma discussão acerca de como seria a grafia original do nome. Essa dificuldade acontece porque uma pequena diferença na palavra altera bastante o seu significado. Sabe-se que o seu nome também aparece na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, como Merib-Baal ou Menfi-Baal, exceto em 2 Samuel 21:8. Devido a essa dificuldade, o nome Mefibosete originalmente pode ter os seguintes significados: Baal é advogado, herói de Baal, Baal contende, aquele que luta com Baal ou aquele que despedaça Baal. Além disso, no decorrer do tempo a transcrição do nome foi modificada. Houve a substituição da terminação Baal por Boche, que significa vergonha. Um exemplo disso pode ser notado no texto de 1 Reis 18:19-25 traduzido na Septuaginta. Nesse texto é dito, profetas de vergonha, ou em vez de profetas de Baal. Mefibosete, filho de Saul, é o menos conhecido. Ele era filho de Saul com Rispa, sua concubina. Ele foi um dos indivíduos entregues por Davi aos gibeonitas para serem executados. O texto bíblico onde ele é citado está em 2 Samuel 21:8. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, dois filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Como no versículo anterior do mesmo capítulo o Mefibosete mais conhecido também é mencionado, muita gente acaba confundindo esses dois personagens e não percebendo a diferença entre eles. A história de Mefibosete, filho de Jonatas, é o mais conhecido da Bíblia. Ele era neto de Saul, e evidentemente sobrinho do outro Mefibosete já citado. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezeel sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele. Mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que provavelmente Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. O profeta Amós, de forma sarcástica, faz um jogo de palavras ao usar a expressão, vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar, já que esse nome significa literalmente, coisa de nada, também no sentido de, esquecimento. Em Lodebar, Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete. Mais tarde Mefibosete também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade em honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então imediatamente Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jonatas as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo. Ainda no livro de 2 Samuel, temos o relato da traição de Ziba, no tempo da revolta de Absalão.
Naquela ocasião Davi havia fugido de Absalão, e Ziba foi ao seu encontro levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio Davi acreditou na mentira de Ziba, e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, porém Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente, conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém, ainda assim, propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens, e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. No diálogo com Davi no capítulo 19 do livro de 2 Samuel, podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deixa teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Os relatos sobre Mefibosete terminam no episódio em que membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio que também se chamava Mefibosete. Realmente a história deste homem proporciona um grande sermão, que traz importantes lições. Mas definitivamente o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia o considerado em sua casa. Se você gostou, compartilhe esta história com outros. Até a próxima!